Boa noite, pessoal, tudo bem? Iniciando nossa aula de revisão 3 da mentoria Periodization aplicado ao Complex Training, né? A aula número 3 de um total de 6 aulas e das primeiras 4 turmas que nós teremos Rio, São Paulo, Salvador e Porto Alegre, agora nos meses de julho e agosto de 2025, ok? Então, É, nós paramos na aula passada, vocês podem notar que, como eu tinha prometido, as 3 primeiras aulas, elas estão nessa apostila aqui. Então eu não, nem modifiquei o PDF da apostila, né? Eu acabei nem modificando o PDF da apostila. Então, a gente vocês podem notar que nós caminhamos com a teoria da adaptação, né? Eu expliquei bastante na primeira e na segunda aula, e vocês notaram que ela se tornou o que nós discutimos na aula 2, que ela virou o Fitness Fatigue Paradigm, né? Na aula 2 eu também expliquei que todas as adaptações que nós temos hoje são reguladas de maneira integrada, sistêmica, neuroendócrina, e aí vocês se lembram que eu expliquei o Felix Mirson em relação ao equilíbrio adaptativo entre a parte estrutural e metabólica, ou seja, que a célula, o coração, o músculo, eles precisam ter um equilíbrio entre o aumento do volume e também o suporte oxidativo. Então ficou bem claro que essa explicação teórica sustenta todo o raciocínio de qualquer periodização ou programação. Isso foi nossa aula 2, né? E aí eu entrei na aula 2, no termo, que nós hoje temos que pensar, principalmente a partir da década de 80, 90, e o artigo principal do Shill e Barnes, em que essa ideia adaptativa entre respostas fisiológicas e regulações neuroendócrinas hormonais é chamado de Fitness Fatigue Model. E desta maneira, no Fitness Fatigue Model, ou estímulo-resposta, nós começamos a ver que tudo que a gente procura hoje é maximizar o fitness de maneira positiva, e aí vocês com certeza entendem que a mecanotransdução, os exercícios neurais, as isometrias, Overcoming e Elden, a hipertrofia seletiva até 20 segundos, o retardo do pico da amônia, uma maior tolerância específica chamada resistência especial ao movimento de alta intensidade, tudo isso que a gente debateu e todos vocês tiveram acesso ao conteúdo teórico e presencial do Experience. Tudo isso é a justificativa hoje, em 2025, do que nós vamos discutir hoje, que o Fitness Fatigue Model ele busca acúmulo de estímulos e tenta minimizar o acúmulo de fadiga, e sim é basicamente o porquê nós combinamos as capacidades. E aí nós temos vários tipos de fadiga, né? As fadigas mais de eh, respostas rápidas, né? Que são as do sistema nervoso central, ou basicamente ressíntese de CP, e as fadigas mais metabólicas prolongadas crônicas, que são acúmulo de lactato e rompimento das estruturas celulares e musculares tendíneas, tá? Então a gente caminhou isso, né? Também viu algumas ideias, as diferenças de programação e periodização, né? Programação, desculpe, periodização é uma ideia, um conceito dos princípios científicos do treinamento desportivo, e hoje
Nós vamos tentar entrar um pouco, mas com certeza na aula 4 eu vou apresentar os modelos de periodização e eu simplesmente chamo eles de clássicos e modernos dentro do contexto. Não existe essa terminologia, né? O único modelo clássico é o do Matveev, mas só para nós entendermos a dinâmica da periodização até a década de 80, começo da década de 90. E o que, que nós temos hoje, basicamente, como eu falei na aula 2, são as explicações que separam os objetivos, né? Hoje nós temos competições que a necessidade de estabilizar as capacidades ou otimizar é muito mais importante do que maximizar uma capacidade numa data específica. E dessa maneira, nós paramos aqui. Foi aqui que a gente parou, né? Nos paradigmas da teoria da periodização, tá? Exatamente aqui eu parei. E aí vocês vão notar que hoje são ideias que se encaixam, né? Basicamente eu vou entrar na explicação do tapering, né? E é simples. Ele é sustentado pela potenciação pós-ativação, PPA Prime, e todas essas ideias elas geram uma coexistência entre estímulo e resposta, e hoje nós podemos usar a microload, a microdose, como uma ideia atual de aplicação do tapering, que era como a gente ainda com certeza a gente pode programar máximos picos, né? Mas isso eu vou deixar essas separações para os modelos clássicos e modernos de periodização, e vocês vão ver que os modernos simplesmente é uma necessidade de estabilizar a performance durante a temporada e não ter que treinar picos, porque tudo que a gente atinge um pico máximo tem queda. Então imagina nós temos um planejamento em que nós não sabemos quando vai ocorrer as quedas, né? Por quê? Porque nós vamos arriscar atingir uma máxima performance por um período de 14 dias, né, em média, e após essa máxima performance, nós temos um rebote de queda do organismo, e aí é muito arriscado quando as competições necessitam que a gente compita por um período de 6 a 8 meses, a cada 3 a 5 dias, 3 a 7 dias, que é a realidade da maioria das modalidades e também a nossa realidade de recuperação de lesão, beleza? E aí eu vou falar de microload e microdose, né, aqui, e também vou falar um pouquinho sobre treinamento concorrente e o overshoot fenômeno, né? Acredito que isso. E aí, ó, os modelos aqui eu já deixei o começo nessa apostila, mas vai ser o que nós vamos abordar na aula 4, ok? Então vamos voltar lá, aonde eu parei, e vocês vão notar, primeira coisa que eu quero abordar é as ideias, né, sobre os paradigmas, as controvérsias, as dúvidas, né? E nós temos um grande pesquisador chamado de periodização moderna, e quando tu aborda e lê ele, que é o John Kelly, um inglês, John Kelly, dá para notar tranquilamente que ele não é radical. Por não ser radical, ele consegue abordar os modelos clássicos, as transições e também os modelos atuais, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que nós continuamos, agora 2018, ali o QL, nós continuamos organizando periodizações, né? De diferentes fracionamentos, divisões, em que todas elas, né, têm um período sequencial, né, em que a busca
da preparação, ela tem uma necessidade de atingir a performance, só que essa sequenciamento ele continua respeitando um princípio universal chamado princípio unidade geral especial, e isso eu acredito que é algo que a gente precisa respeitar, e vocês vão notar que na aula 4, quando eu explicar os modelos clássicos e chegar nos modelos de hoje, que são a complexidade, o biológico, a aplicação do high allow load, que é uma distribuição na semana, ou até uma ideia do triphasic training do Carl Dietz, que nada mais é do que uma adaptação moderna do bloco, visando a especificidade do gesto motor durante a temporada. Então, o que seria um trifásico do Dietz? Uma reinterpretação moderna dos blocos lá do Verkhoshansky, do Churin, porém com uma dinâmica muito mais visando, olha que interessante, o movimento, né? Visando o movimento reativo coordenativo. Então, é algo que tranquilamente a gente pode abordar dentro do nosso programa, e vocês vão notar que nós vamos ter poucas opções, né? Nós vamos ter um momento que começa o trabalho, ah, voltando de férias, ou iniciando o trabalho com um trabalho mais geral, obviamente de força e resíduos adaptativos de hipertrofia, né? Preparando a estrutura, e aí a gente pode chamar de intramuscular, e depois a transição, e aí com certeza a gente precisa que essa transição gere uma rápida contração muscular, ou RFD, né? Transferência para a coordenação reativa, intenção máxima de contração muscular, chamada potência, RFD, coordenação, reatividade, e no final, uma forma de estabilizar isso, mas ao mesmo tempo estabilizando e proporcionando a máxima reatividade coordenativa, que seria geral ou do gesto motor, tá? Dito isso, aqui ó, algumas confusões, né, e controvérsia. Quem é o principal mediador, né, da adaptação? O estresse como puramente um fenômeno fisiológico, ou o conceito de respostas de estresse psicoemocionais, né, principalmente pós-guerra, e dessa maneira o organismo ele é sistemático, integrado e regulado pelo neuroendócrinos. E aí vocês têm aqui o Mason, em 1975, falando que o organismo, ele, quando sofre estresses de uma intensidade muito alta, e aqui é chamado de threatening, ou ameaças, ele não difere isso da, da evolução da espécie, que é lá o que eu falei do Walter Cannon, em 1927, em que a primeira resposta adaptativa do nosso organismo para melhorar seria o fight and flight response, ou seja, lute ou fuga, porque são respostas imediatas hormonais para nós lutarmos ou fugirmos de uma ameaça. Então foi descoberto que nós não poderíamos focar somente nas adaptações fisiológicas. E isso começa a explicar o fenômeno, não somente emocional, hormonal do cortisol, mas sobretudo das maneiras que até hoje ainda muitos educadores físicos e fisioterapeutas entendem o treinamento, né? Não de uma maneira sistemática, e aí, novamente, essa conversa nós tivemos muitas vezes, né? E obviamente muitos ainda só entendem
o no pain no gain ou estresse metabólico, porque vai acabar adaptando o músculo a médio e longo prazo, mas não entendem que essa resposta, sendo aplicada de maneira única, essa é a palavra mais importante, maneira única, essa adaptação, ela tem os problemas para o tendão, como a gente já discutiu nos conteúdos preparatórios e nas mentorias preparatórias, e sobretudo para o próprio movimento integrado músculo-tendão. Vocês se lembram da explicação que o eterno excêntrico é uma adaptação crônica, enquanto a isometria é uma adaptação aguda. Todo treino que falta oxigênio, que eu chego perto da falha momentânea muscular, a amônia tem uma capacidade muito grande de causar estragos nos músculos, tendões e face, e dessa maneira ela cria no organismo uma resposta neuroendócrina, e aí pode ser regulada basicamente pelo cortisol e pela inflamação, que não favorece a médio e longo prazo as respostas que nós queremos para movimentos coordenados e econômicos. Simples e direto, né? Muitas vezes eu recebo perguntas: ah, mas por que o atleta precisa treinar e controlar as zonas de lactato? Por que o atleta precisa fazer treino neural ao invés de hipertrofia tradicional? Por que, se eu for fazer hipertrofia para o atleta, eu preciso ter uma hipertrofia seletiva um pouco mais controlada na duração de segundos para focar na fibra tipo 2 e proteger as estruturas da falta de oxigênio e dos rompimentos, né? Dos rompimentos dos rompimentos musculares da conexão. E ontem, me lembrando, até eu vou atrás do artigo URP 2023, se eu não me engano, nós estamos em 2025, então é um artigo novo. Um professor aí que estuda complexidade simplesmente postou uma informação. O URP é um cara que estuda biomecânica e também fisiologia adaptativa da hipertrofia. E simplesmente ele botou que eh, os treinos em que a ênfase excêntrica para hipertrofia são dominantes, os treinos em que a ênfase de hipertrofia são dominantes, eles têm uma característica de. Isso aqui é meio simples, né? Se nós pensarmos, é óbvio, é a interpretação da curva comprimento-tensão, né? Ou seja, quando nós usamos treinos excêntricos e arrebentamos a fibra, a gente desloca a curva comprimento-tensão uns 5, talvez 8, 10 graus mais para a direita. Porém, para que ocorra essa nova adaptação à direita da curva comprimento-tensão, eu vou passar algumas semanas sem acoplamento músculo-tendão. E simplesmente ele falou que isso é disfuncional para o movimento, porque um músculo fora do seu centramento ou do equilíbrio em comprimento ótimo, ele não tem economia e nem eficiência para gerar contração muscular. E eu fiquei pensando, pô, é uma nova forma de explicar que o treino excêntrico é crônico enquanto a isometria é agudo, tá? As informações estão surgindo, tá? Aqui eu tenho algumas questões sobre a alostase, né? O que que é o conceito de alostase? É basicamente que o organismo mantém uma estabilidade fisiológica de antecipação, né? E de mobilização desses reequilíbrios, dessas readaptações neurais, biológicas e imunológicas, né? Essas acomodações integradas sistêmicas e que elas são sempre reguladas conforme eh, a, as ameaças imediatas, emerging challenges, né? Que é o threat seria as ameaças
imediatas que nós temos através do Brain First Mediator is not a biologic event. Então, McEwen e Goin, já agora 2007 e 2011, já novamente abordou essa questão sistemática, em que, de novo, saindo dessa questão simplesmente emocional, eu quero bater na tecla da questão que nós podemos aplicar estresses neurais biológicos de contração muscular que vão ter respostas imunológicas no próprio exercício. E aí vamos voltar. Por que existe a isometria overcoming de 5 segundos? Por que existe o neural até 10 segundos? Por que existem os condicionamentos de 12, 15 segundos com os intervalos dentro do minuto? Por quê? Para que essa regulação hormonal neuroendócrina seja maximizada em respostas agudas, principalmente em regulação de testosterona, e que o ambiente catabólico pela falta de oxigênio e resíduos metabólicos extenuantes que são causados quando falta oxigênio, basicamente, seja minimizado, ok? Show. Aqui, aí eu simplesmente passei algumas. Isso aqui está no artigo do Kelly 2018, acho que é o principal artigo que eu publiquei lá no Telegram para vocês, né? Biológico and não biológico training induced stress response. E aí vocês notam a questão do movimento e a questão neuroendócrina do estresse, cortisol. E aqui o New Planning Design, né? E aí, novamente, parece óbvio, né? Nós temos que contextualizar e individualizar as adaptações, e dessa forma, as adaptações são estresses biológicos, mecânicos, neurofisiológicos, e aí a gente vai regular basicamente três variáveis que eu já venho falando para vocês: intensidade, volume, que seria a duração do treino, mas também frequência e a própria complexidade, junto com o intervalo recuperativo. Isso aí vocês vão escutar na prática eu falar bastante. Quando a gente pensar em alguma coisa, tem que ser muito rápido, né? Vai aparecer agora a diferença de tapering para microload, é como eu manipulo volume, intensidade e frequência com complexidade. E aí, nós temos que entender o componente biológico adaptativo e o componente pedagógico de desenvolvimento. Isso foi basicamente alguns debates. O grande debate continua sendo a interpretação do princípio da unidade geral especial no treinamento, chamada inseparável ou indissolúvel conexão da continuidade, onde a base sólida garante a estabilidade da forma desportiva a longo prazo devido à interdependência orgânica de todos os sistemas. Parece. Quem foi que falou isso? E aí vocês podem falar, pô, mas isso aqui alguém está explicando. Olha só algumas palavras. Continuidade, né? A base sólida garante a estabilidade da forma desportiva a longo prazo devido à interdependência orgânica de todos os sistemas. Interdependência orgânica. Ou seja, quer dizer que tudo é importante, tudo se autorregula. Pô, isso é funcionalidade, isso deve ser o treino moderno, né? Agora de 2024, 25. Sabe quem falou isso? Matveev, né? Matveev, aquele que a gente fala que ele é clássico e é totalmente impraticável. E ele já falava quando surgiu a teoria da predição clássica na década de 60 e 70. Obviamente que a partir da década de 80, eu vou falar isso na aula 4, ele revisou as suas e aprimorou com o Félix Mirson, eu esqueci de falar na aula 2,
na década de 80 e o Matveev tem conteúdos publicados em russo em 2000, depois de 2000, né, antes do seu falecimento, que a sua ideia adaptativa, respeitando o princípio de unidade geral especial do treinamento, que foi a base dos aperfeiçoamentos. Essa é a palavra mais importante para quem estuda e pega todos os modelos de periodização, estuda cada um, né? Primeiro, tu pega e estuda, e aí tu separa eles. Aí tu fala, pô, vou estudar. Vamos lá, vamos botar cada um no seu lugar. E o legal que foi décadas se passando. Então existe o primeiro, que foi Matveev, dominou. Aí surgiu a necessidade dos modelos serem aperfeiçoados, porque as modalidades na década de 80 viraram multicompetições, né? A maioria, e aí o modelo que era para 2 picos por ano viraram 4 a 6. Aí surgiu o Platonov, que simplesmente pegou o Matveev e falou assim: não temos 2 picos no ano, temos 4 a 6. Aí veio o Vergoshansky, que pegou e falou o seguinte: ah, nós vamos, além de fazer mais picos, nós vamos dar especificidades conforme a modalidade. E aí veio o Churin e a escola espanhola do Valdivieso e simplesmente pegou essas ideias e mudaram o nome do bloco do Vergoshansky, chamaram de ATR, acumulação, transformação, realização. E aí teve vários pesquisadores russos e alemães que entenderam, principalmente Tishiene na Alemanha e Vorobiev na Rússia, que o modelo devia priorizar a alta intensidade. Olha que fantástico! Priorizar movimentos específicos, e isso foi o grande planejamento do weightlifting e powerlifting e algumas modalidades do atletismo que aplicavam gestos motores ou a própria execução alvo, que seria os levantamentos olímpicos de powerlifting, como 70, 80% do volume. Isso a gente vai falar na aula 4. Por que eu falei isso até agora? Porque todos eles pensaram no princípio da unidade geral e especial, começaram pelo geral e foram para o especial, aplicaram uma continuidade e entenderam que eu começo pela força, eu transito pela transferência para RFD, ou a máxima intensidade de contração muscular, e termino com o polimento do gesto motor específico mais importante da modalidade. E o que mudou então a partir da década de 90 com essas ideias da complexidade do Franz Bosch, do próprio Bondarchuk, com a sua ideia de complexo aplicado ao gesto motor biológico sistêmico, e esses modelos hoje que a pessoa precisa performar em esporte coletivo durante muito tempo. E aí surgiu as ideias do Charles Francis, o Low High and Low Load, que é uma adaptação básica de, cara, se nós temos uma temporada longa, ou a gente treina altíssima intensidade, ou a gente treina algo coordenativo que não exija que eu entre no lactato. E vocês vão ver isso também na aula 4 e na aula 5, nos modelos em que minimizar médias intensidades de duração prolongada, que é o lactato, é muito parecido com o que a gente falou no Experience e no antiglicolítico, que é, cara, temos que diminuir o treino de lactato para um quarto, 2/3 talvez, desculpe, um quarto, 1/3 do volume semanal, para priorizar altíssima intensidade ou base oxidativa de suporte de baixa intensidade, porque não temos tempo para abrir uma janela de 3 a 5 dias para se recuperar. E aí também tem o modelo do Triphasic, que é particularmente eu gosto muito, porque ele é um híbrido total do Calditz. O Triphasic é pegar ao invés de chamar bloco A, bloco B, bloco C, ele chamou de
fase. A primeira fase seria uma fase em que ele prepara o músculo tendão com força. Uma segunda fase, ele transfere para a máxima intenção de intensidade. E numa terceira, ele estabiliza isso focando no gesto motor. Ok? Então, é, isso seria o que nós vamos ver na aula 4. E agora, vamos para a primeira grande informação nova que nós temos. É simples ao extremo, tá? Tapering, picking ou polimento, né? É uma técnica especializada de treinamento onde é, é organizado um, uma fadiga reversa, é induzida uma fadiga reversa, que seria é, um período, né? A period of reduced training volume to enhance performance. E aí nós temos o Mujica espanhol, que é a referência, a principal referência no mundo sobre tapering. Ele tem vários artigos, e esse de 2003, 2010, 2018, 2007, eu acredito que dois ou três eu postei lá no Telegram para vocês. Basicamente é o que? Reduzir ou minimizar os efeitos negativos, que seria o volume. Toda vez que a gente aplica volume, a gente vai ter um volume acumulado contínuo, né? Nós vamos ter uma reação fisiológica do eixo testosterona-cortisol e também um impacto emocional devido à fadiga acumulada. E dessa maneira, o foco do tapering é uma fadiga reversa, sem perder a adaptação do treinamento. Ou seja, eu vou escolher algumas variáveis, algumas eu vou manter, outras vou reduzir. Eu preciso chegar no na data que eu quero atingir a minha máxima performance. Isso é chamado de pico de performance, picking, né? Ou forma desportiva. A literatura russa, o clássico do Matveev trabalha com 2 picos de forma desportiva por ano. O Platonov trabalha com 4, o Vergoshansky trabalha até com 6 a 8 picos. Então vocês começam a notar que, se eu entendo que o pico é atingir a minha máxima performance num momento específico, que seria o que é a máxima performance? A máxima performance seria eu ter meu gesto motor específico da modalidade com altíssima resposta da fibra tipo 2, Higher, alto neural drive, e com uma ótima sustentação e retardo da fadiga mecânica, né? E fadiga metabólica. Ou seja, isso é chamado de resistência especial. O que é resistência especial? Quando a principal capacidade de gerar resultados, que é a potência ideal, ela é retardada. Então, quando eu retardo a fadiga da potência ideal, eu estou fazendo uma resistência especial, tá? Qual é a tríade estudada do tapering, né? Só para encaixar para vocês algo que está nos modelos tradicionais, né, de clássicos até a década de 90 de periodização. Nós temos períodos e etapas, né? Nós temos três períodos normalmente e 5 etapas. E a maioria trabalha num período preparatório, num período competitivo e num período de recuperação. Obviamente, recuperação todo mundo sabe o que é. O que seria o período preparatório? A gente tem a preparação geral e especial, ou seja, nós vamos aonde normalmente encaixa o bloco A ou o bloco B no geral,
mais força, no especial conversões, né? Então vocês vão notar que no fenômeno de interferência e de overshoot fenômeno, quando a gente aplica intensidade, a gente vai ter que reduzir um pouco o volume em algum momento, num tapering ou num microload para máxima performance. Isso é totalmente normal. Então, enquanto eu estou com volume médio a alto, eu não estou na minha máxima performance, eu estou me preparando. Então, quando eu vou ir para a etapa, o período 2 e a etapa pré-competitiva e competitiva, normalmente faltando 4 semanas, então vamos lá, faltando 4 semanas, pode ser 6, pode ser 2, pode ser uma, eu não sei a realidade. A média é 4 semanas, tá? Inicia o tapering. Então, o tapering, todo mundo sabe que é maximizar performance. Então, isso é bem difícil de acontecer quando eu tenho que performar toda semana. Vai ser difícil fazer isso. Por quê? Porque quando eu reduzir o volume de maneira acentuada, eu posso entrar num risco de destreinamento, tá? Então vamos lá. Intensidade. Fundamental, já sabemos, manter a intensidade ótima e ideal para estabilizar as respostas hormonais fisiológicas. O que isso quer dizer? Que no eixo testosterona-cortisol eu preciso fazer treinos de intensidade ideal, uma porcentagem bem considerável, que é o que a gente escuta. Hoje ninguém treina lento para se preparar para competir rápido. Imagina se em multi-eventos, com o medo de entrar em overtraining, vamos criar essa hipótese, eu não possa treinar a intensidade ideal porque eu vou competir daqui 1, 2 dias, né? Então a intensidade não é o problema, até por isso que o overcome e o treino neural até 10 segundos ou até 5 segundos são considerados estabilizadores e num volume pequeno, né? Aquecimento ou até regenerativo. Então a intensidade ideal não vai mudar no microload isso. O volume para a máxima performance do tapering, aí ele tem reduções progressivas, começando com 30%, podendo chegar até 75 a 90% do volume, de maneira progressiva, dentro dessas 4, 3, 2 e 1 semana. Qual é a média? Se a gente pegar uma média e nós tivermos, exemplo, 3, 2, 1 semana, dá para trabalhar 50% em média de redução. E vocês vão notar que tem duas grandes formas de aplicar o tapering, né? Ou eu escolho uma zona e fico estabilizando essa redução, vou dar exemplo 50%, ou eu faço uma redução progressiva semana a semana. Vou dar um exemplo. Eu começo 3 semanas o tapering, daí eu escolho que na terceira semana antes da performance, a minha redução ela é 30 a 40%, daí faltando 2 semanas, 40 a 50%, e faltando 1 semana, uh, 50 a 60, e eu posso até baixar mais para alguns dias antes, tá? E aí, então vocês viram que a intensidade é ideal e o volume em média cai 50%, que é bastante. Já a frequência em atletas de elite, né? Eu posso manter a frequência acima de 80%. Por que elite? Porque a elite é muito sensível à técnica coordenativa. Eu não posso tirar frequência de treino. Por isso que vocês olham atletas de elite ter mais de uma vez por dia treino, tá? Por quê? Porque a intensidade está ideal e o volume tá controlado no tapering, tá? Já atletas moderados, devido essa agressividade e também os controles emocionais da fadiga acumulada, podem ter queda de performance por não controlar, não suportar a manutenção de frequência, e aí a sugestão é até 30 a 50% de redução a 1 a 3 semanas antes do pico
máximo de performance da competição. Aí a gente tem aqui as sugestões de maneira média. As duas formas é uma redução progressiva, como eu falei, decrescente, desculpe, crescente, né? Progressiva crescente. Eu vou aumentando a porcentagem até chegar à competição, ou linear mesmo, tá? De tapering. É muito importante em esportes de força-velocidade, tá? Devido à sensibilidade do eixo hormonal testosterona-cortisol, a média de 40 a 60%, ou seja, 50%, sendo que a duração mais aplicada ela não é tão longa, principalmente dos atletas médio a elite, de 7 a 14 dias. Isso seria a recomendação do Mujica, tá? Ok? Show! Dito isso, vocês notaram que eu coloquei o tapering aqui. Por quê? Porque a partir de agora, nós vamos falar de complex. E vocês vão notar que vai surgir um nome chamado microload e microdose. Microload e microdose, que nada mais é do que quando eu preciso controlar volume, intensidade e frequência, só que eu não vou pensar em 4, 3, 2 e uma semana. Isso é todo treino, toda semana, porque o meu objetivo é estabilizar a performance durante 4, 6, 8 meses e eu não posso ter riscos de oscilações drásticas de performance devido a uma redução que eu tive que fazer no volume e na frequência, porque eu posso ter destreinamento ou risco de lesão, porque eu tive que tirar algum tipo de capacidade, porque eu tive que reduzir volume, beleza? Então vamos começar pelo termo PPA. Nós sabemos que o termo PPA, potenciação pós-ativação, né, eh, dominou até 2000. Deixa eu virar aqui para passar, olha só. Esse artigo aqui do Sites em 2015 é a primeira vez que eles bateram na tecla dessa ideia do PAP. Então, até 2013, 2015, não tem 10 anos. Por isso que muita gente não escutou o PAP ainda. Como tudo é PPA, nós temos que entender o que, que é agudo e imediato e o que, que é crônico, né? Senão, o complexo não existe. Só para explicar para vocês. Não teria nenhum cabimento Vergochansky lá na década de 70, como eu expliquei lá no Experience para vocês, criar o complexo, o contraste. Aí, na década de 90, 2000, a escola americana, europeia, criou o French Contrast método, né? Que é o que vocês estão aplicando e viram na prática do Experience lá. Começo pelo neural, vou para a pilometria, daí eu vou para a potência e termino com o gesto motor reativo no solo. Eu posso escolher 4 exercícios, eu posso escolher 3, eu posso escolher 2. Então não teria cabimento eu aplicar combinações de complexos com diferentes capacidades se elas gerassem interferência. Ponto. É isso. Se eles fossem, se esse acúmulo ou organização dentro do próprio treino tivesse mais efeitos negativos do que positivos. Obviamente que o PAP, desculpe, o PPA, potenciação pós-ativação, é uma força voluntária ou um aumento de força, Rate Force Development, RFD, após um exercício de alta intensidade inicial. E aí são os artigos do Babauta, Blazevich e todos, Fischer e Paternoster 2024. Então, o que nós temos hoje é que a visão clássica do PPA, potenciação pós-ativação,
que surgiu em 76 e foi dominante até 2013 e 2015, hoje nós sabemos essas informações e eu tive o cuidado de ir atrás até os artigos 2025 para ver se eu tinha deixado alguma coisa de fora das explicações de PPA e PAP. E eu entreguei todo, basicamente, não tudo, porque ninguém consegue encontrar tudo, mas grande parte. Então, o que, que é o PPA? Primeiro, é um aumento agudo do pico de força e do RFD, principalmente por um torque maior de contração muscular, pico de força RFD, devido ao aumento da sensibilidade do cálcio dentro dos canais de cálcio, e essa sensibilidade ela depende da fosforização da miosina de cadeia leve, das fibras tipo 2, motoneurônios alfa, né? Que geram uma maior possibilidade dessa acoplamento da cross-bridge formation, que é o que a gente já viu da titina, da actina e miosina, a nova teoria da contração muscular. Só que a grande descoberta, não grande descoberta, a grande aprimoramento é que a duração desse efeito ele é imediato, 28 segundos, que eu tenho o estímulo, potenciação pós-ativação, porém a durabilidade desse efeito, que é a sensibilidade dos canais de cálcio dentro da fibra tipo 2 na célula, esse pico, esse efeito do cálcio dura 3 a 5 minutos. 3 a 5 minutos. E aí, o pessoal começou a se perguntar o porquê as pessoas fazem complexo e contraste. Porque nas pesquisas nós temos melhoras. Eles já testaram em atleta. Isso a gente deve ter milhares de pesquisas, né? Quando aplica. Qual o efeito da potenciação pós-ativação ao aplicar treinos de força e potência? E aí o termo complexo aparece, né? Que é fazer um exercício neural e aí tem explicação que a isometria, vocês já sabem, overcoming, tem o mesmo efeito similar do que um treino neural de 2, 3 repetições máximas para a preparação desse efeito de PPA, juntamente maximizando um segundo ou terceiro exercício. Só que a pessoa começou a falar, tá, mas e a durabilidade desse efeito, né? De forma crônica. E aí nós temos as explicações do PAP. PAP, Post-Activation Performance Enhancement, né? Post-Activation Performance Enhancement, né? E aí eu coloquei as citações, né? Do Cuenque Fernandes, 2017, Sites 2015, Prisk 2020, tá? Aqui embaixo tem mais outros colocando ideias, tá? Que seria o quê? Delayed increase in voluntary dynamic force production, independente da fosforização com mínima sensibilidade de cálcio. Beleza? Mínima, tá? Independente, ou seja, existia alguma coisa crônica, existia alguma coisa crônica que ao aplicar uma volta, duas voltas, três voltas de complex, de quadríceps, de panturrilha, de posterior, de peito, de push, de costa, de pull, geraria um acúmulo de tensão em que a primeiro exercício teria uma união adaptativa positiva usando esse drive neural sustentável para um segundo exercício, e aí, como ele geraria estímulo e não fadiga, porque se gerasse fadiga, eu teria queda de performance ou rompimento, e aí viraria um treino bodybuilding. Olha aqui, os raciocínios estão juntos, tá? Só que eles viram que esse efeito ele tem várias explicações. Primeiro, aumento da temperatura muscular crônico. O músculo não vai aumentar a sua temperatura de forma tão rápida.
Maior hidratação intracelular. Então, esses exercícios preparatórios neurais dinâmicos ou isométricos conseguem criar um ambiente de maior hidratação, self-healing, que é um mecanismo de potência de PAP, maior vascularização e blood flow, ou seja, aporte de vasos sanguíneos ao redor do músculo alvo. Até agora nada muito fora, mas a principal informação é uma informação do sistema nervoso central para mim. É aí que o Nuso, em 2016, então é uma pesquisa recente, escola italiana, falou sobre o neurodrive das fibras tipo 2, que ocorre uma excitabilidade crônica dos motoneurônios alfa. Junto com isso seria a parte central. E agora fica mais interessante que nós temos uma parte periférica que esse trabalho agora explica tudo o que a gente discutiu no ISO 1, no ISO 2, no material preparatório, até no material do Experience lá, que eu tive que falar de tendão, do porquê existe a complexidade, porquê a isometria em comprimento ótimo, porquê a força de mecanotendução gera essa estabilidade atratora para o movimento no próprio treino. Então, temos explicações que o PAP tem uma questão crônica na titina e também na estabilização do stiffness, que leva a um aumento de RFD, porque hoje, em 2025, sabemos que a titina é sensível à carga mecânica, stiffness. Só que essa duração ela demora um pouquinho para começar. Delayed, porém ela dura. Ela começa em torno ali de média 6 minutos e pode durar até 20. Só que o mínimo para dissipar a fadiga é 3 minutos. E se vocês notarem, o efeito de duração do PPA é de 3 a 5. Então o que acontece quando o atleta é treinado? Isso Dobbs em 2019 e o Wilson em 2013 falaram que em atletas de elite esse início do PAP às vezes acontece entre 3 e 7 minutos e não a partir de 6 minutos. Ou seja, quanto mais eu treinar complex, quanto mais eu organizar exercícios que se retroalimentam, neural, transferência, gesto motor, mais rápido eu vou usufruir e, obviamente, eu entender sistema energético, o que gera fadiga e o que gera estímulo, mecanotradução, mais fácil será as minhas adaptações e os resultados, tá? Aqui eu tenho retirado do artigo do Babaut e Blazevich, adaptado as diferenças do PPA e do PAP, dá para notar que em minutos ali que o PAP, o PPA é muito rápido, porém tem uma queda muito brusca. Já eu vou ter um PAP muito sustentável e aí a gente vai entender que agregando novos ciclos e respeitando o conjunto multiarticular que nós vamos montar, a gente consegue unir adaptações de PAP durante um treino inteiro. Aqui, também retirados do artigo original do Cormier e Bishop em 2022, tá? Mecanismos de potenciação. E aí tem à esquerda o PAP, à direita, desculpe, à esquerda o PPA, porque está em inglês ali, Post-Activation Potentiation, o PPA, à direita em vermelho o PAP, e aí vocês podem notar exatamente o que eu falei no resumo, o que é o estímulo
por ser rápido e imediato, é agudo o PPA. E a parte periférica e também de conexão do stiffness da titina com o tendão. E ela é um pouquinho mais atrasada, porém com uma duração mais longa. Ok? Então, informações atuais dos mecanismos, tá? Aqui eu tenho tudo isso que eu falei ali do Blasevich e do Babalt. Nós temos nosso amigo Chris Birzer, que adora entregar seus infográficos com resumos completos escritos, né? Então, tudo que eu falei ali sobre a diferença dos dois, do PPA e do PAP, está aqui nesse infográfico para vocês, tá? Aqui tem uma parte legal que basicamente é a coexistência entre estímulo, fitness e fadiga negativo quando a gente aplica qualquer treino neural. Então, olha só, é, relação hipotética entre PPA e fadiga quando a gente aplica um protocolo inicial. When the condition volume is low, pequeno, ou seja, quando a gente aplica um estímulo baixo, de duração baixa, o PAP, PPA, é positivo, o estímulo fitness domina a fadiga. Dessa maneira, eu tenho uma janela, um window 1 de imediata utilização para a performance. Já quando eu erro e aplico um volume muito maior de estímulo preparatório, e aí vocês começam a entender, se eu errar o exercício preparatório, e aí eu coloquei isso, e o Thielen é o cara, Thielen e Folland, não Thielen e Bishop, o Thielen e Folland são os caras que explicaram que o overcoming com uma duração mais curta de máxima intensidade, em torno de 5 segundos, é o ideal para a utilização do efeito de PPA e PAP para primeiro exercício junto com performance esportiva. E que se eu aplicar um Yelden com duração de 20 a 30 segundos, obviamente que o primeiro efeito no sistema nervoso central, neural drive, não vai ser estímulo, e sim vai ser uma depressão de respostas de neural drive, porque eu fadiguei. Imagina, eu pegar uma carga moderada pesada e fazer uma isometria de 20 a 30 segundos, né? E querer performar imediatamente, né? A resposta é que meu organismo vai deprimir, porque eu tive um desafio de sustentação, de geração de energia que passou do meu ATP-CP puro, que é ali no limite de 8 segundos. E dentro da zona de 20 segundos já tive a zona anaeróbica lática, com formação de lactato e potencialmente início de acúmulo de amônio. E isso vai impossibilitar que eu tenha uma janela imediata de performance. Eu vou ter que ter um descanso. E não é a melhor forma de eu fazer o complexo de performance. Por isso que o Yelden casa com hipertrofia e reabilitação e overcome com performance. Então, as explicações mais aprofundadas estão aí. E aí vem uma coisa que para mim é fantástico, tá? É a interpretação individual do Fitness Fatigue Paradigm, Hodgson e Robbins 2005, e que ele chamou de janela de oportunidade devido à variabilidade interindividual na utilização dos intervalos recuperativos, né? Ou seja, nós temos um mecanismo que o Motor Pattern Interference Effect, ou perseverança, né, chamado no artigo do Hodgson e Robbins de 2005, que quando a fadiga é dominante,
ela causa uma percepção de perda de coordenação e é um mecanismo neural. Qual é o ponto-chave dessa janela de oportunidade, tá? Em que eu manipulo os intervalos recuperativos? Nós temos que analisar individualmente vários, e aí vem a grande sacada da nossa mentoria. Eu venho particularmente batendo na tecla que todos vocês têm condições de tranquilamente programar Complex Training. Agora, nós vamos ter um pouco mais de bases teóricas do porquê. Nós vamos ter os modelos de periodização à nossa frente, simples. Só que ao escolher um modelo mais atual, obviamente, a maioria vai escolher os modelos mais sistêmicos integrados, nós vamos ter uma tarefa que não é muito fácil: manipular o princípio da continuidade, da especificidade, da individualidade. Aí vão me perguntar, pô, mas se eu sei fazer individualidade, especificidade, continuidade, porém, como a gente vai manipular a unidade geral especial dentro da continuidade? É difícil. Vocês vão ver quando eu falar sobre o efeito residual, ele parece algo distante de nós, mas a gente tem que pensar ele todos os dias. Nós sabemos que a base de fôlego e força neural dura, em média, 4 semanas. A tolerância ao lactato, 3 semanas. A base de força explosiva, 2 semanas. E a máxima reatividade coordenativa, 7 dias, 1 semana. Então nós temos a máxima reatividade, a capacidade de potência, a resistência do lactato e a base neural e fôlego, em que nós vamos ter que manipular o que? Volume, intensidade, frequência, intervalo recuperativo e a complexidade, se é geral ou especial, do gesto motor. E vocês vão notar que tudo é importante. Porque o neural e o fôlego é a estrutura. A explosão, potência e a tolerância ao lactato é a transição. E a máxima reatividade coordenativa é a finalização. E aí vocês começam a notar que está tudo organizado, né? E se está organizado, dá para notar que a durabilidade ela é decrescente. Por que será que a força ou a parte geral estrutural é força neural, resíduo hipertrófico e base de fôlego? O meio é transferência para algo que pode ser potência, explosão ou até uma resistência especial de base, depende da modalidade, e que a última etapa que eu vou tentar estabilizar a minha performance, ela é o gesto motor específico com intensidade ideal, principalmente batendo o pé no solo. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, hoje o gesto motor eu tenho que ter todo o treino. Por quê? Porque eu tenho competição toda semana. Como é que eu vou tirar o gesto motor? Senão, tu não falou que eu não posso tirar o gesto motor técnico de intensidade ideal? Se eu tirar ele, eu vou perder performance? Sim, eu não posso tirar o gesto. Aí o que que todo mundo faz, senhores? Na interpretação individual, quando eu erro o mecanismo e a fadiga é muito mais dominante do que o estímulo, eu foco no gesto motor e agora vem a grande contribuição do treino sistemático biológico do Bondarchuk, que também acredito da complexidade, é que imagina eu ficar
2, 3, 5, 8 semanas focando só em gesto motor explosivo coordenativo intenso. E o meu suporte de força é uma resistência ou uma hipertrofia tradicional. Não tem como eu não estar arriscado à lesão, porque isso é totalmente incoerente. Por quê? Porque o músculo e o tendão são uma unidade que transfere força para o movimento. O músculo e o tendão precisam de força para gerar estabilidade e o músculo e o tendão precisa de movimento reativo coordenativo para finalizar e concretizar o gesto motor ou estabilizar o gesto motor. E aí, se eu entendo que a minha força músculo tendínea não é força, e sim é resistência de média a baixa intensidade, quando eu aplicar a alta intensidade da coordenação, ela depende da alta intensidade da força neural, isométrica ou dinâmica de curta duração para gerar essa estabilidade. Então, o que eu tenho que analisar individualmente? Volume total, porcentagem de intensidade, tipo de contração muscular, intervalo recuperativo e nível de treino. Basicamente, as variáveis. E aí, o Tillen e Bishop em 2019, e eu achei isso no artigo deles, e é fantástico, porque explica tudo. Por que a isometria veio com tanta força e tomou o lugar do neural dinâmico de 4, 5 repetições como primeiro exercício neural? Porque eles analisaram o efeito do PAP e da fadiga, estímulo-fadiga, aplicando isometria e o neural dinâmico, principalmente pelo acúmulo de metabólitos. Então vamos lá. A isometria, a isometria, o efeito do PAP, se lembram lá o PAP é recrutamento, neural drive, stiffness e excitabilidade da fibra tipo 2, é periférico. Olha que informação fantástica. A isometria, o PAP é periférico. Se for periférico e não passar de 8 a 10 segundos, eu não tenho fadiga, porque a fadiga ela é neural na isometria. Por isso que o Yelden, com duração de 20 a 30 segundos, gera fadiga. Fadiga onde? Neural, que vai interferir na adaptação que eu quero da isometria. O que acontece com o dinâmico de 4 a 6 repetições máximas? O PAP, ele é muito mais central no dinâmico do que periférico. E por ser central, a fadiga do dinâmico vai ser periférica. Por isso que a isometria veio para ficar. Por ser periférica, o efeito, e eu controlar a fadiga do sistema nervoso central com um overcome de 3 a 5 segundos. Ok? Hormeses. O que é hormeses? Hormeses é um termo hoje citado como uma dose-resposta bifásica biológica. Tem os dois lados, né? Eu tenho doses ideais, microdoses, laudoses, que são estimulatórias, e altas doses, que são inibitórias, que levam à fadiga. Então, o que hoje a microload, a microdose veio para nos trazer uma ideia de manipulação de volume, intensidade, frequência e complexidade, citado pela maioria dos treinadores no mundo hoje, preparadores físicos, como a forma de
controlar os estímulos positivos, controlar os estresses negativos, planejar um overreaching funcional, que é eu aplico um treino e quando eu acumulo os treinos, que são poucos, porque eu vou ter que competir muito perto desse conjunto de treinos, eu esteja competindo em overreaching funcional, que é quando eu estou em estabilização, e não em overreaching não funcional, quando eu tenho aquela grande queda, porque eu acumulei estímulos de fadiga e não encontrei pelo menos uma mínima dose efetiva para me gerar uma adaptação em que eu consegui aperfeiçoar as minhas capacidades, minimizando os riscos de fadiga acumulada. Então, o que, que seria, conforme o Afonso 2022 e 2020, esse espanhol é um dos caras no mundo hoje que tem artigos de micro ou de microdose, e é fantástico. Treinamento com excelência seria o controle, o managing e o planejamento atlético, otimização de recuperação, com redução de risco de lesão, em, quando eu tenho um equilíbrio ideal entre preparação geral e específica, que nada mais é do que a continuidade do princípio de unidade geral especial. E aí, o conceito de microdose é quando eu pego o volume total dentro de um microciclo de uma semana, o mais normal do entendimento, e eu consigo aumentar o número de frequência, porém diminuir a duração de cada sessão, porém o volume total de estímulos ele não cai quase nada, ok? Isso quer dizer o quê? Manipulação de volume, intensidade, frequência e complexidade. E aí vem umas informações muito interessantes, tá? Que difere um pouquinho, que difere um pouquinho é, que difere um pouquinho do tapering, tá? Então vamos lá. Periodization approach seria a construção de ciclos, né? Cyclical constructs are central to how we integrate sequence organized training that target a specific outcome. Então, periodização seria uma organização para organizar a sequência integrada com um foco objetivo. Já o microload e a microdose, eu tenho que potencializar ou estabilizar as capacidades físicas de forma integrada, minimizando a fadiga excessiva acumulada com a aplicação de volumes médios a altos. Tá? Então, a primeira grande informação que eu tenho é que o volume diário aplicado ao treino ele é baixo, porém o volume total distribuído na semana ou no mês é similar ou igual, equalizado. O que aconteceu? Eu fiz uma distribuição do volume. E isso é fantástico porque deixa eu só ver aqui onde eu escrevi essa explicação para vocês.
Aí o que que acontece? Olha só. Que é a grande questão do microload e microdose? Primeiro, vamos comparar as três ideias de microload e microdose, as três variáveis, né? As três principais variáveis comparadas ao taper: volume, intensidade e frequência. Intensidade não mudou nenhum dos dois. Intensidade ideal. Imagina, 2022, 23, 25, pensar em que o High Intensity Movement, que é no mínimo 85 a 90, 95% da intensidade ideal do gesto motor, por isso que a gente fala que 90% é uma intensidade perto do perfeito, sem o risco de passar do limite e estar perto da lesão. Ela é padrão, então não vai mudar. Padronizar o gesto intenso ideal para gerar uma estabilização sistêmica do próprio movimento específico. Ok. Segundo, volume e frequência. Vocês se lembram que para que a frequência aumente, o que eu vou ter que acontecer? Eu aumento o número de sessões, porém a duração de cada sessão vai diminuir. Então vocês vão notar muitas vezes que eu vou ter micro sessões com durações menores. Vou dar um exemplo. Ao invés de ter treinos de 1 hora a 2 horas de um objetivo, são sessões mais curtas, principalmente a parte principal, com duração ali de 20 a 30 minutos da duração principal. E aí, isso está sendo aplicado hoje no mundo inteiro, porque eles começaram a ver que nós vamos voltar para a principal resposta adaptativa a médio e longo prazo, que vai gerar estímulos acumulados para melhorar a performance ou fadiga acumulado para risco de queda de performance, que é aquela queda do overreaching não funcional, e risco de lesão, que é o eixo testosterona, cortisol, ou respostas neuroendócrinas, como o Felix Mirson viu lá na década de 60, aquele artigo de 65 que nós temos no Telegram, né? 65. Nós estamos em 2025. E aí eles viram o seguinte: por que o volume diário é menor? O volume diário é menor, só que o de cada sessão é menor, porém o volume total na semana ele é similar, porque eu aumentei a frequência, diminuí a duração de cada treino, porém na soma eu consegui manter o volume. E por que isso é interessante? Porque eu não fico exaurindo o meu eixo de resposta hormonal com treinos com durações muito estendidas em que eu vou ter que exaurir principalmente os substratos e o tempo que eu tenho para respostas de alta intensidade. Se vocês forem notar e a gente começar a pensar que nós temos minutos de qualidade de treino, por que veio com tanta força a ideia da especificidade? Porque as pesquisas começaram a ver que nós temos uma reserva adaptativa orgânica. O que é reserva adaptativa orgânica? É o quanto de estímulos o meu corpo pode receber para se adaptar de forma positiva para melhorar a performance. Eu não posso, dar um exemplo, ficar 2 horas treinando geral e depois, em cima dessas 2 horas de treinos gerais inespecíficos, isso não quer dizer que eu não possa treinar
uma base aeróbica inespecífica como suporte oxidativo, isso vai ser treinado. Eu estou falando como um alvo principal do treino. Eu não vou passar 2 horas fazendo gestos inespecíficos para depois, em cima, querer treinar mais 1 hora e meia de gesto motor geral, né? Gesto motor especial. 3 horas e meia, exaurindo as reservas adaptativas, principalmente por ter que exaurir o meu eixo hormonal testosterona cortisol, que a médio e longo prazo não vai suportar esse volume. Então vocês começam a notar que as pessoas começaram a pesquisar que vamos focar no treino especial. Vamos encontrar a forma da preparação geral contribuir no mesmo treino com o gesto motor especial. Será que eu não posso ter um treino geral intramuscular que favoreça no mesmo treino e una os estímulos de maneira positiva acumulada com o meu próprio gesto motor especial? Começaram a se perguntar que pararam de aplicar treinos de força em zonas de lactato na sala de musculação. O que é zonas de lactato? No pain, no gain, 8 a 12 repetições. Por que pararam? Porque isso é uma interferência adaptativa que vai exaurir as minhas reservas para dentro da ideia que eu não posso criar modelos de efeitos heterocrônicos que vão gerar necessidades ampliadas de recuperação. E aí eu estou citando a pesquisa que eu terminei na aula 2 lá do Tingabit de 2024, falando que, senhores, eu preciso ter na força para estabilizar o sistema nervoso central e meu tendão, só que a melhor força hoje é a isometria ou um treino neural no máximo de 2 a 4 repetições, que não passe de 6, no máximo 8 segundos de duração e ainda num volume pequeno. E aí vocês se lembram que na prática do Experience me perguntaram qual seria o volume mínimo. Volume mínimo. Qual seria o volume mínimo de isometrias para nós termos uma resposta? E o que eu falei do overcoming? Olha, de 1 a 3 repetições, de 3 a 5 segundos, como o primeiro exercício, pelo menos 2 a 3 voltas daquela musculatura. Se a gente pegar um volume mínimo, seria o quê? 2 repetições, de 3 a 5 segundos, como o primeiro exercício. Acredito que 2 voltas seria um volume mínimo, 1 vez por semana, para estabilizar a parte neural e aí focar na parte do gesto motor. E aí, no cenário in-season, em que eu preciso de respostas rápidas, agudas, usufruindo dos efeitos residuais, eu posso aplicar essas estratégias de microdose por 6 a 12 semanas, com certeza. E aí, tem estudos falando até de uma temporada mais longa. A temporada, 32 semanas, é praticamente 32, 8, 16, 24, 32, são 8 meses, senhores. E aí surgiu agora um termo chamado de resistance priming estímulo. Isso está sendo citado agora em 2024, 2025. Resistance priming estímulo, tá? 2024, 2025, já temos pesquisas científicas que nada mais é do que o acúmulo, a forma crônica dos efeitos dos treinos agudos. O que são os efeitos dos treinos agudos? Vamos lá. O PPA é 30 segundos a 5 minutos.
o PAP é 5, 6 minutos a 20 minutos. E a soma de vários treinos é priming. Então eu vou somando os treinos. E esses efeitos da soma dos exercícios tem uma duração de 48 horas. E aí eu começo a pensar, mas se a cada 24, 48 horas eu aplico novamente o estímulo, eu começo a criar uma estabilização a longo prazo. E aí começa a nós conseguirmos encontrar o chamado Minimum Dose Effect, citado pelo Cuthbert e Comfort, da escola australiana e americana, como uma forma ideal de pensar a programação moderna. Aí, a realidade dos esportes performance são um calendário com multicompetições e baixo tempo de recuperação para treinar. Então, o foco é organizar microdoses visando a manutenção da alta intensidade através de aplicação de volume médio e baixo, conforme a especificidade da modalidade. O volume médio e baixo é a duração menor de cada sessão, contudo, na semana a frequência, ou seja, o número de sessões aumentou para que cada duração seja menor. Aí nós temos o controle da programação e o RFD, ele é o pilar da transferência da potência e da reatividade coordenativa. E qual o interessante do RFD? Ele tem uma alta sensibilidade para fadiga aguda e uma baixa estabilidade e manutenção crônica. E esse estudo do D. Emanuele de 2021, do RFD, ele fala que as microdoses, quando a gente acerta a intensidade ideal e o volume mínimo para gerar a resposta, eu consigo estabilizar e manter o meu atleta em potência ideal por uma temporada estendida. Por isso que hoje, e vocês já escutaram eu falar, que quando nós temos testes de controle de carga, o que eu acho mais interessante para a prática é simplesmente a aferição quase que diária de dois saltos verticais, squat jump ou contra movement jump ou reactive contra movimento jump com uma plataforma de força em que ele vai me mostrar dia a dia ou 2 a 4 vezes por semana como está a resposta do RFD. E aí eu tenho um controle quase que imediato se meu atleta está em fadiga ou está estável. E aí eu consigo monitorar o que eu vou fazer para ele com a minha aplicação de microload e microdose. De forma prática, as sessões são 25 minutos em média. Nós temos um mínimo de dose, que seria sim uma redução na sessão do volume entre 33% e 66%, ou seja, eu vou reduzir 1/3 ou 2/3 do volume, conforme o meu objetivo na semana, e o objetivo é estabilizar as capacidades e habilidades físicas, ok? Aqui eu tirei do artigo do Cuthbert e Comfort original, em que dá para ver os modelos em minutos do PAP, em horas do priming, e também a ideia de como ocorre a fadiga, a preparação acumulada positiva e a performance nesse gráfico. E esse artigo eu também disponibilizei para vocês lá no Telegram. E aqui em cima eu coloquei o quê? Que existe hoje
existe hoje existe hoje uma ideia, né? Existe uma ideia de que essa relação aguda crônica, chamada de acute chronic continuum, nós vamos juntar os efeitos agudos do PAP, que é 20 minutos, com o crônico do Prime, que é até 48 horas. E isso é fantástico, porque esse termo aqui, RBE, Rebound Bout Effect, nada mais é, e nós temos que entender que o nosso corpo, ele quer retardar qualquer risco de lesão, retardar a fadiga, ele quer viver em equilíbrio. Então, o nosso entendimento de esporte, exercícios de overuse de movimentos é totalmente irracional para o nosso organismo. Nosso organismo tem uma evolução em que ele quer retardar a fadiga e viver em equilíbrio. Então, esse conceito rebound bout effect é um conceito do treino excêntrico. E se a gente for notar, quando a gente aplica um treino excêntrico, porque o treino excêntrico ele é crônico e não agudo, porque a gente sabe que leva 2 a 4 treinos, pensando que eu aplico um treino excêntrico neural, pesado e lento a cada 3 a 5 dias, se eu for treinar para gerar sarcomerogênese, e eu vou ter um rebound bout effect estável depois do segundo e quarto treino. Então, se eu somar, vai levar ali 2 a 3 semanas para mim reestabilizar. Dá para pensar numa união contínua adaptativa de estabilização da performance integrada das capacidades motoras, e o pessoal agora em 2024 em diante está pensando na continuidade dos estímulos agudos que se tornam crônico e eu consigo otimizar a minha performance. Novamente, essa ideia é muito difícil de existir, quase impossível, num entendimento no pain, no gain de hipertrofia e inflamação. Porque essa continuidade ela é constantemente destruída. Então eu não tenho como pensar em movimento a longo prazo e otimização de performance se eu estou em métodos tradicionais de ganho de massa muscular como o princípio de estrutura antes da função. Novamente, nós estamos com os complexos na mão, nos entregando o mais perfeito possível, que seria a união de um treino neural com um treino de transferência coordenativa específica, em que o melhor neural casa com a melhor transferência, e dessa forma eu crio a ideia de adaptação sustentável a longo prazo. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou parando por aqui, tá? Próxima aula eu vou entrar direto na no efeito concorrente, tá? Efeito concorrente. Que esse efeito concorrente e o overshoot fenômeno, basicamente, já nos possibilitam entrar nos modelos de periodização. E esses modelos de periodização eu vou uh, aprofundar eles e vocês vão ter eles bem separados, em que um modelo mais clássico era devido ao espaçamento das competições, e os modelos hoje que nós temos de multicompetições, eles necessitam que a forma de abordagem ela seja mais mais integrada, ou seja, mais simultânea e menos espaçada em períodos e etapas com algum
aprofundamento extremo de uma única capacidade física. Deixa eu ver aqui. O professor Juliano levantou a mão. Pode perguntar, Juliano. Tá tranquilo aí? Professor, boa noite. Fale. Eu posso considerar que o PPA e o PAP são fractais do Prime? Cara, eu só respondo o que eu li, tá? Eu, eu nunca li sobre isso. Deixa eu tentar pensar um pouquinho. Tu entende que a fractal é a explicação que o intramuscular isométrico ele contribui para o intermuscular coordenativo, porque ao invés de desestabilizar o movimento, ele cria uma base de estabilização que o movimento vai ter um, uma sustentação a médio e longo prazo. Então seria uma ideia de fractal, e a ideia do fractal é muito mais abordada na teoria ecológica e na teoria da complexidade mais assim, mais teórica, tá? Eu Ah, acredito que é, o efeito da potenciação pós-ativação ela pode ser entendida como, e se eu citei que existe a continuidade aguda crônica, eu posso usar é, uma, uma explicação de fractal dizendo que a primeira resposta seria é, curta, que é o PPA, uma resposta sustentável um pouco mais crônica viraria o PAP, e o acúmulo dessas respostas em um conjunto de exercícios que se retroalimentam teria um efeito chamado priming, que teria uma durabilidade de 48 horas em média, e aí a partir disso eu vou conjugando, juntando estímulos para estabilizar numa visão de especificidade da minha modalidade. Sim, a gente poderia fazer a explicação a partir disso. beleza, professor, porque eu fiz essa relação do tempo, né, da PPA pro PAP ser um pouco um maior que o outro e o Prime maior ainda, de durabilidade. Então, por isso que Ah, eu pensei em fractal, se tu entendeu? for ver isso aí, isso aqui esses termos são de 2022 em diante, tá? Aham, O primeiro artigo de PAP é de 2015 e é o primeiro artigo que eu vi de Prime é de 2023. Então, é muito novo ainda e tem gente que nunca nem escutou esses termos, tá? Tem gente que não beleza. escutou o termo PPA ainda, tá? Tem gente que não sabe o que é PPA. Sim. Então nós já estamos trazendo o que tem de atual hoje em 2025, tá bom? Beleza, professor, obrigado. Feito. Pessoal, finalizamos por hoje aí, tá? E nos vemos domingo, tá? Teremos a aula 4, aí eu vou falar um pouquinho de efeito de interferência, de overshoot fenômeno, é a explicação do treinamento moderno, tá? Modelos de periodização, e eu vou ver se eu já começo a explicar os meios e métodos novos para vocês. Valeu? Boa noite, até aula 4. Valeu!